Bom, então, na aula anterior, a gente viu o que eram as derivadas parciais, né? Lembramos, né, que as derivadas parciais, na interpretação como inclinações, né, nos davam as inclinações de essas retas que eram tangentes a um ponto dado desde o começo, né? Um ponto que pertencia àquela superfície. Lembramos que aquela superfície era dada pela função, né, C igual a f de x, y, tá? Tá bom? Também lembramos que a gente fez, né, que no plano y igual a y0, né? Quem que era esse y0? Lembremos que esse pontinho tinha coordenadas x0, y0 e z0. Onde c0 era a imagem de f de x0 e y0. Tá? Então, a gente fazia um corte, né, dessa superfície com o plano y igual a y0, tá? Daí, a gente obtinha uma equação que era y menos z0, desculpa, z menos z0, igual a uma inclinação, né? E aquela inclinação ia ser a derivada parcial com respeito a x, avaliada em x0 e y0, vezes x menos x0, né? Lembramos que se a gente faz um corte com esse plano, com y igual a um número, então a gente obtém um plano que é paralelo ao plano zx. Por isso que essa aqui, né? Essa aqui vai ser a equação de uma reta no plano paralelo a zy, ou desculpa, a x0, tá? Agora, a gente lembramos que no plano x igual a x0, a gente também tinha a equação de uma reta, que era dada por essa aqui, onde agora a inclinação ia ser dada pela derivada parcial com respeito a y, avaliada no ponto x0, y0. E aqui agora, né, é com y menos y0. Tá? Lembremos que um corte com o plano x igual a x0 é um plano paralelo, né, ao plano yz. Bom, portanto, isso aqui nos vai dar a equação da reta com inclinação dada por esse número aqui, né, no plano YZ. Tá bom? Então, lembremos também, né, obtínhamos essas duas, com as parametrizações, essas duas retas no espaço. Tá? Lembramos que a partir de dois vetores, que a gente pode, por exemplo, se a gente parametriza cada uma delas, e fazemos, por exemplo, t igual a 1 em cada uma delas, a gente vai obter dois vetores, né? E lembramos que a partir de dois vetores, né, que não sejam paralelos, a gente pode definir um plano, né? Lembramos que se a gente tem esse vetor e esse vetor, a gente faz o produto cruz, né, o produto vetorial, e obtínhamos um vetor perpendicular. E com esse vetor perpendicular, a gente poderia definir como que são todos os pontos desse plano, tá bom? Uma coisa que tem esse plano é que o plano é tangente a essa superfície e esse plano passa unicamente pelo ponto x0, y0, z0. Então, a pergunta é como determinar a equação desse plano, tá? Então, lembremos, né, a gente sabe que aquele plano que é tangente passa pelo ponto x0, y0 e z0. Né? Então, lembremos como a equação de um plano que passa pelo ponto x0, y0, z0. Lembramos que a equação de um plano que faz isso é esse aqui. Uma constante A e uma constante B, que vai ser y, né? E uma constante C, e aqui Z menos C0. Tá? Isso igual a zero. Tá? Esse, então, vai ser a equação do plano que passa pelo ponto x0, y0, z0. Dependendo dos valores de A, B, C, a gente pode obter infinitos planos que passam pelo ponto P. Vamos chamar esse ponto P. Bom? Infinitos planos passam pelo ponto P. Mas a gente quer o plano tangente a essa superfície nesse ponto. Então, como fazemos isso? Observemos uma coisa. Esse plano nunca pode ser vertical.
No caso que ele seja vertical, por exemplo, a gente pode pensar numa esfera, dessa forma, para um elipsoide, né? E aqui, nesse ponto, né, a gente pode pensar num plano que... Tá melhor assim. Né? Pensemos, né? Ele é tangente nesse pontinho, né? Mas observem que ele é vertical, né? Mas qual que é o problema aqui? Essa superfície dada assim, né? Esse elipsoide não é dado por uma função, né? Aqui a gente está pensando em superfícies que são dadas por funções. Por que esse aqui não seria uma função? Porque se a gente está nesse pontinho por aqui, supondo que esse aqui é o plano, né? X, Y, então vai ter essa imagem aqui e essa outra imagem por aqui, né? Lembremos que isso é essas duas imagens. Então, não é uma função. Então, a gente vai pensar em superfícies que são dadas por funções, tá? Então, se a gente não vai ter planos que são verticais, então aqui C vai ser diferente de zero, né? Por quê? Porque os planos verticais, observem, se ele é um plano vertical, Z pode ser qualquer valor, né? Bom, então, vamos a supor que Z é diferente de zero, tá? Bom, agora vamos a reescrever esse plano da seguinte forma. Vamos a dividir todo por C. Bom, então vamos a ficar aqui com essa equação. Lembremos que C é diferente de zero. Por isso que podemos dividir. Bom, aqui Z menos Z0 igual a zero. Bom, daí a gente, então, vamos a isolar Z. Vamos a escrever assim, dessa forma. Bom, igual, aqui vai ser menos A sobre C, x menos x0. Aqui menos B sobre C, y menos y0, né? E obtemos essa equação. Agora, vamos a pensar não, vamos a dar um valor para esse número aqui, vamos a chamar isso de A, e vamos a dar para esse número aqui, B. Bom, então a gente obtém essa equação aqui. Z menos Z0 igual a x menos x0, né? Mais B vezes y menos y0, tá? Observem aqui uma coisa. O que acontece no plano y igual a y0? Essa parte aqui vai sumir, né? Porque y vai ser igual a y0, então essa parte vai sumir. A gente vai obter o quê? Essa equação aqui. Ax menos x0. Né? Para mim que esse aqui vai ser a equação de uma reta no plano paralelo ao plano xz, né? E quem que era essa reta? Era esse aqui, né? Observem. Então, esse número A vai ser a derivada parcial com respeito a x, avaliada no ponto x0, y0. Né? Esse é A. Então, aí, a gente obtém que A tem que ser a derivada parcial com respeito a x, avaliada no ponto x0, y0. Por quê? Porque a gente já tinha deduzido, né, que é esse aqui. Se a gente quer um plano tangente, então esse plano tangente vai conter a reta, né, que é tangente àquele ponto no plano paralelo ao plano x, z. Bom, então essa inclinação vem dada por essa derivada parcial. Tá? Agora, no plano... x igual a x0, o que acontece? Então, daqui a gente observa que essa parte aqui tem que ser zero, né? Então, a gente obtém essa equação dessa reta, que vai estar no plano. Isso. P, Y, menos Y0, né? Do plano YZ, paralelo ao plano YZ, tá? Daí, a mesma coisa, a gente faz a mesma análise, então esse B
tem que ser quem? A derivada parcial de y com respeito... Desculpa, a derivada parcial de f com respeito a y, avaliada no ponto x0, y0. Bom, então quem que vai ser o plano tangente que passa pelo ponto P? Lembramos que o ponto P é o ponto x0, y0, z0. Aquele plano tangente tem a equação, vamos chamar esse plano de txy, né? Ou melhor, a equação do plano vai ser C igual a C0, né? Aqui simplesmente vamos isolar Z e vamos dar os valores. Mais a derivada parcial com respeito a x, vai dar nesse ponto, x menos x0, mais a derivada parcial com respeito a y, no ponto x0, y0, por isso aqui, tá bom? Então, esse aqui vai ser a equação do plano tangente, né, que passa pelo ponto x0, y0, tá? E é tangente a essa superfície no ponto P, bom? É assim que a gente determina esse plano, tá bom? Tá, então vamos... Aqui temos essa definição já mais formal. Suponha que f tenha derivadas parciais, né? Isso que a gente tem que supor aqui. Ela tem derivadas parciais. Além de que aquela que tenha derivadas parciais, aquelas derivadas parciais têm que ser contínuas, tá? Então, uma equação do plano tangente àquela superfície dada por essa função, naquele ponto P, né, é dada por c menos z0, aqui, né? Essa inclinação dada por a derivada parcial com respeito a x, vezes x menos x0, mais essa outra inclinação, né, que é dada pela derivada parcial com respeito a y, de x0 e y0, vezes y menos y0, tá? A gente pode também reescrever esse plano dessa forma. Vamos chamar t igual a c0 mais f de x, x0, y0, x menos x0, mais y. Tá. E essa, então, vai ser a equação do plano tangente que passa... desculpa, aqui é y, né? Que passa pelo ponto P, né? E é tangente àquela superfície. Tá bom? Então, vamos fazer uns exemplos. Aqui, então, temos isso aqui. Determine o plano tangente ao paraboloide elíptico dado pela equação z igual a 2x² mais y². E que passa pelo ponto 1, 1, 3. Tá? Então, observem aqui, nosso ponto P, né, vai ser 1, 1, 3. Né? Observem que quando a gente faz aqui, quando x é 1, né, porque esse vai ser x0, x0, y0 e z0, né? Quando aqui x é 1 e y é 1, a gente obtém 3, né? Então, esse ponto, né, está nessa superfície mesmo. Tá? Isso é o primeiro que a gente tem que verificar, que o ponto pertence a essa superfície. Tá? Então, quando x e y são 1, então C0, ou C, né, tem que ser 3. Isso é satisfeito, tá? Então, esse vai ser nosso ponto. Agora, o que sigue? Lembremos como que é a equação do plano tangente esse aqui, né? Então, a gente precisa das derivadas parciais. Então, lembremos que isso aqui se pode reescrever como f de x, y. Pessoal, pode desligar o microfone, por favor? Bom, então, essa vai ser nossa função. Quem que vai ser a equação, desculpa, a derivada parcial com respeito a x? Então, aqui simplesmente derivamos com respeito a x, essa é uma constante, então vamos já ficar com 4x, né? Depois, derivamos com respeito a y, e ficamos com 2x, né? Pronto, agora avaliamos, desculpa, aqui era y. Agora avaliamos onde? No ponto x0, y0, ou seja, no ponto 1, 1, né? Então, observem aqui, f de x no ponto 1, 1, vai ser 4, né? E
a derivada parcial com respeito a y no ponto 1, 1 vai ser 2. Tá? Então, essas podem ser nossas inclinações, ou nossas derivadas parciais. Tá bom? Então, quem que vai ser o plano tangente? Então, a gente pode reescrever assim, plano tangente igual a quem? Aqui lembremos que vai Z0. E quem que era Z0? Z0, Z0 era 3, né? Então, aqui vai 3, né? Mais aquela inclinação com respeito a x, que é 4, né? Vezes x menos x0. Só que x0 era quem? Era 1. Mais a derivada parcial com respeito a y, variando ponto 1, 1, que é 2, vezes y menos y0. Y0 era 1. Tá? Então, daqui, a gente pode distribuir, vou desenvolver. Então, vamos já ficar com isso aqui, né? Menos 2. Aqui, então, vamos já ficar com que isso é 4x mais 2y, e o restante é menos 3. Isso. 3 menos 2 dá 1, menos 4, menos 3, né? Então, essa vai ser a equação. A gente pode escrever assim ou pode escrever assim, tá? Qualquer dos jeitos. Tá bom? Então, vamos ver o que está acontecendo. Vamos já fazer o gráfico dessa função, tá? Então, aqui. Então, aqui é um 3D, né? Pronto, então, temos o paraboloide que é dado por 2x ao quadrado, né? Mais y quadrado. Isso. Então, esse é o nosso paraboloide. E quem que era o pontinho? O pontinho era 1, 1, 3, né? Tá? Esse é o nosso pontinho. Tá? Agora, então, quem que era a equação do plano? Então, a gente sabe que era 4x mais 2y menos 3. Tá? Então, observem, esse vai ser o plano que passa unicamente por aquele ponto e é tangente. Podem desligar o microfone, por favor? E esse, então, vai ser a equação do plano tangente que passa pela superfície, né? No ponto 1, 1, 3. Tá? Observemos uma coisa. A gente aqui vai fazer um zoom. Vai fazer zoom, 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 zoom. E observe uma coisa. À medida que a gente faz zoom, essa superfície, né, vai ficar cada vez mais próxima do plano tangente, né? Observem que a gente faz zoom, 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 né? Observem isso que está acontecendo, né? Na verdade, deixa aqui. A gente tem que fazer zoom por aqui. Não dá para ver. Tá mais. Né? A gente faz zoom e observem que, né, o plano tangente se faz indistinguível com a superfície, né, ao redor desse pontinho. A superfície que está em azul, né, fica cada vez mais próxima daquele plano à medida que a gente faz zoom, né, ou na medida que a gente se aproxima desse pontinho, tá? Isso vai ser o que vamos chamar de aproximações lineares. Pessoal, podem desligar o microfone, por favor? Bom, vamos fazer outro exercício. Tá? Agora vamos fazer esses outros dois. Determine uma equação do plano tangente à superfície no ponto especificado. Então, nos vai dar essa superfície e esse pontinho. Mesma coisa aqui, né? Então, para esse exercício, a gente, lembremos, precisamos do plano tangente, ou seja, precisamos das derivadas parciais. Então, o que vai ser a derivada parcial? Vou escrever assim. Com respeito dessa função, com respeito a x. Então, a gente faz, né? Então, observem que temos duas funções, que são funções de x, né? Então, temos que utilizar a regra do produto. Então, vai ser x vezes a derivada do segundo, né? A derivada do segundo vai ser como uma exponencial, vai ser ela mesma, acho que é assim, ela mesma,
vezes a derivada interna. A derivada interna é y, né? É assim, bom? Mais a segunda vezes a derivada primeira. A derivada primeira é 1, né? Então, essa aqui vai ser a derivada parcial com respeito a x. Bom, agora vamos avaliar essa derivada parcial, né, no ponto x0, y0, ou seja, 2, 0. Aqui esqueci de falar, né? Se x é 2 e y é 0, então quanto é z? Então, se x é 2 e y é 0, observem que ficamos com 2 vezes e elevado a 0, ou seja, 2. Né? Então, esse ponto pertence a essa superfície mesmo, tá? Bom, agora, temos que avaliar essa derivada parcial no ponto x0, y0, ou seja, 2, 0. Né? Então, isso vai dar, aqui vamos obter, quando y é 0, isso aqui vai ser 0, né? E aqui, então, esse aqui vai ficar 1, né? Porque y é 0, 0, e aqui é elevado a 0, 1. Agora, a derivada parcial com respeito a y. Então, aqui, observem, x vai ser uma constante, né? A derivada com respeito a y da exponencial vai ser ela mesma, vezes a derivada interna. A derivada interna vai ser x, ou seja, aqui vai ser x ao quadrado, tá? Então, o que vai ser a derivada parcial com respeito a y avaliada no ponto x0, y0, ou seja, 2, 0. Então, aqui x vai ser 2, né? E y vai ser 0. Então, isso vai dar 4. Tá? Pronto. Então, quem que vai ser a equação do plano tangente? Vamos escrever assim. Vai ser z igual a z0. Lembramos que z0, né? Vai ser 2. Mais a derivada parcial com respeito a x avaliada no ponto, ou seja, 1. Vezes x menos x0, né? Mais 4, que é a derivada parcial com respeito a y, vezes y menos, aqui esqueci, né? Colocar o valor verdadeiro, que é 2. E aqui, menos y0, que vai ser 0, né? Então, aqui a gente coloca 4y. Bom, então, a equação desse plano tangente, na verdade, vai ser, aqui temos, né? Vai ser x, aqui esse 2 vai com esse 2, né? Mais 4y. Tá? Certo? Tá? Agora vamos fazer esse outro. Então, fazemos a derivada parcial dessa função com respeito a x. Bom, então, quem que vai ser a derivada parcial com respeito a x? Primeiro, vamos ver que esse ponto pertence a essa superfície mesmo. O que acontece quando x é 3 e y é 1? Aqui a gente obtém logaritmo de 3 menos 2, né? Ou seja, logaritmo de 1. A gente sabe que o logaritmo de 1 é 0. Então, pertence a essa superfície mesmo, esse pontinho, né? Então, teríamos com respeito a x. Então, a derivada desse logaritmo com respeito a x vai ser, lembramos que a derivada do logaritmo é 1 sobre o que está dentro, né? Vezes a derivada interna. A derivada interna desse com respeito a x é 1. Né? Então, ficamos com essa quantidade aí. Tá? E agora, avaliamos no ponto 3, 1. Né? Aqui, então, vai ficar 1 sobre x vai ser 3 e y vai ser 2. Então, isso vai ser, na verdade, 1. Tá? Por outro lado, a derivada parcial com respeito a y vai ser, de novo, vai ser 1 sobre x menos 2y vezes a derivada interna, né? A derivada interna com respeito a y vai ser menos 2, né? Aqui podemos escrever esse menos 2 aqui dentro. Tá? Então, a derivada parcial com respeito a y avaliada no ponto 3, 1, que vai ser? Vai ser menos 2, né? E aqui vai ser, esse menos 2 fica, daqui aqui ficamos 3 menos 1, igual 1, né? Por menos 2, menos 2. Bom? Então, a equação do plano tangente vai ser dado por z igual z0, só que z0 vai ser 0, né?
mais a derivada parcial com respeito a x avaliada nesse ponto. Vezes x menos x0, e x0 é 3. Pronto? Mais a derivada parcial com respeito a y, né? Que vai ser menos 2. Então, aqui fica menos 2, vezes y menos y0 e y0, a gente sabe que é 0, né? Desculpa, é 1. Pronto, então isso vai ser, aqui vai ficar x menos 3 menos 2y mais 1, né? Então, isso na verdade vai ser x menos 2y, isso menos 2y, menos 2, que é menos 1, ok? Aqui era 2, né? Menos 2 por menos 1 dá mais 2. Então, aqui vai ser menos 1. Tá bom? Então, vou fazer o gráfico dessa função de logaritmo, tá? Então, daqui, de novo, vamos aqui apagar. E fazemos, então, temos a função logaritmo natural de x menos 2y. Ah, mas está em 3D. Tá, deixa aqui fazer. A gente tinha feito assim, por isso não estava aparecendo. Então, x menos 2y, pronto, essa vai ser nossa superfície, tá? O ponto quem que era o ponto 3, 1, 0, né? Esse pontinho, observem que esse pontinho pertence à superfície, né? Vamos nos aproximar. É isso aí. E nosso plano tangente é a equação x menos 2y é menos 1. Então, esse é o plano tangente a essa superfície. Tá? Dá para ver, né? E aí, de novo, como a gente tinha falado, se a gente faz um zoom, observem que essa superfície fica cada vez mais próxima desse plano tangente. Dá para ver, né? Essa aqui é a superfície. Sim, Ela está ficando bem próxima daquele plano tangente. Isso se a gente se aproxima muito do ponto, né? Estamos ficando mais perto do ponto e essas duas superfícies se fazem indistinguíveis. Bom, isso é chamado aproximação linear. Por que linear? Lembremos que essa equação, que é a equação do plano tangente, é uma equação linear, né? Isso quer dizer que toda função pode ser aproximada pelo seu plano tangente, desde que essa função, né, satisfaça algumas condições que a gente vai ver. Bom, então vamos continuar. Então, a gente já viu os planos tangentes para esses dois exemplos. Bom, então, aqui vamos já falar sobre isso, as aproximações lineares. Então, a gente já sabe que essa aqui é a equação do plano tangente a uma função, né? Uma função f, que possui derivadas parciais e que são contínuas, né? E que passam pelo ponto x0, y0, z0. Lembremos que z0 era dado por f de x0, y0, né? Tá? Então, a gente vai definir, a partir desse plano, uma nova função que vai ser L de xy. Na verdade, é o mesmo plano tangente. É a mesma coisa, só que estamos dando outro nome. Então, essa nova função linear é denominada linearização da função f no ponto x0, y0. Bom, então, na medida que a gente se aproximar daquele pontinho, né? Então, essa aproximação da função, seja da superfície, né? Ela fica cada vez mais próxima desse plano tangente, né? À medida que estamos bem próximos do ponto x0, y0, c0. Tá? Então, essa aproximação a gente chama de aproximação linear ou de aproximação pelo plano tangente. Deixa eu aqui explicar. Tá? Então, isso vai ser chamada aproximação linear. Então, a gente pode fazer aproximações ou estimativas, né? A partir do plano tangente de uma função. Tá? Então, aqui vamos
um exemplo. Seja f de xy essa função. Tá? Encontre sua linearização em 0. Ou seja, encontrar o plano tangente. Quando vocês se perguntem, a linearização é o mesmo que achar o plano tangente no ponto 0, né? Use aquela função nova, ou aquele plano tangente, ou aquela linearização, né? Para aproximar esse pontinho, ou essa função, tá? Então, aqui observamos uma coisa. Temos o ponto x0 e y0, né? Que são esses aqui. Precisamos também do ponto z0, né? Então, observem aqui, f de x0 e y0 vai ser quem? Vai ser 1, né? Então, a gente, na verdade, está no ponto, vou escrever aqui, P igual a 1, 0, 1. Bom, esse é o ponto onde a gente tem que achar o plano tangente àquela superfície. Bom, então, deixa aqui isso. Tá, então, quem que vai ser aquela aproximação? Lembremos que aqui agora estamos dando outro nome para o plano tangente. Então, isso vai ser Z0, que é 1, mais a derivada parcial com respeito, isso que esqueci de fazer primeiro, né? Então, vamos fazer. Então, aqui a derivada parcial com respeito a x, acho que a gente já fez, né? Isso é xy por e, xy, mais e elevado a xy, né? E agora, avaliando isso no ponto em questão, ou seja, no ponto 0, isso dá quanto? Quando y é 0, isso aqui vai ser 0, isso aqui vai dar 1. E agora, a derivada parcial com respeito a y, né? Então, isso vai dar, a gente já tem feito, né? Esse aqui. Bom, e agora avaliamos naquele ponto, 1, 0. Então, y é 0 e x é 1, então isso vai ser 1 de novo. Pronto, então a gente já tem as derivadas parciais, agora sim. Agora dá para escrever aquele plano tangente ou aquela aproximação linear, aquela função linear. Então vai ser C0 mais a derivada parcial com respeito a x, que é 1, de x menos x0, só que x0 é 1. Mais a derivada parcial com respeito a y avaliada no ponto 1, 0, que vai ser 1, vezes y menos y0, só que y0 é 0, né? Então, aqui vamos já ficar com y. E aquela parametrização, aquele plano tangente, então, tem a equação, e aqui a gente faz, né? Ele vai com esse x mais y. X mais y. Então, esse aqui vai ser a função linear ou o plano tangente no ponto 1, 0, 1, né? Que é o ponto onde a gente está. Pronto. Então, isso que quer dizer? Que a função e elevado a xy, né? Que a nossa função, desculpa, esqueci aqui o x. Essa função, né? Ela se aproxima com essa outra função. Quando a gente tem que x e y estão bem próximos do ponto 1, 0. Bom? Quando acontece isso aqui, né, fica bem próximo, ou seja, essa aqui vai ser a aproximação. Então, observem, agora a gente está pedindo fazer qual a aproximação? A aproximação da função no ponto 1, 1, menos 0, 1. Né? Então, vamos fazer isso. F de 1, 1. Deixa aqui ver. Aqui é vírgula, desculpa. Né? É o ponto 1, 1, vírgula, tá? Menos 0, 1. Né? Escreva essa vírgula desse jeito para não confundir as vírgulas, tá? Esse número e esse número, na verdade. Tá? É esse número aqui e esse outro número, tá? Ou seja, 1,1 e menos 0,1. Observem que esse número está próximo desse aqui, né? 1
e aqui 1,1. E 0, né? Isso vai ser menos 0,1. Né? Estão próximos esses dois pontos. Tá? Então, a gente vai fazer essa aproximação. Isso vai ser aproximado por quê? Então, isso vai ser 1,1, né? Que é x, mais y. Y é menos 0,1. Né? Vocês fazem essa conta e isso vai dar 1. Tá? Ou seja, o valor dessa função é aproximadamente 1. Vamos ver quanto que é o valor real. O valor real de f1, menos 0,1, né? É igual a quê? Então, lembremos, esse é x, né? Então, x vai ser 1,1 vezes a exponencial de x essa vai ser, né, nossa aproximação, tá? Na verdade, aqui é 1. Deixa eu ver. Isso. A gente faz o produto, né? X por y e vai dar isso aqui. Tá? Então, temos x elevado a e por x por y. Tá? Nos dá esse número. E esse valor, se vocês calculam na calculadora, isso vai dar aproximadamente 0,98542. Observen que esse número está aproximado de 1, né? Tá? Então, essa é a forma de fazer aproximações lineares, né? Por meio do plano tangente. Isso que a gente está fazendo. Tá? Observen que em todos esses exemplos que a gente tem feito, as derivadas parciais têm sido como? Contínuas, né? Vamos ter isso em conta. Então, vamos fazer outro exemplo de aproximação. Então, determine a aproximação linear da função f de x, y dada por 1 menos x, y vezes cosseno de pi, y, né? No ponto 1, 1. E vamos usar a aproximação linear, né? Ou seja, o plano tangente dela, né? Para aproximar esse número aqui. Aqui, né? Esse aqui é a vírgula. Bom? Pronto, então temos essa função. De novo, primeiro que temos que fazer é determinar nossa derivada parcial com respeito a x e depois com respeito a y, né? Então, a derivada parcial com respeito a x vai ser... pronto, então vai ser y por cosseno de pi y, né? Chegando aqui. E, na verdade, com um menos, né? Pronto. Agora, pronto, vamos avaliar ela no ponto 1, 1, né? 1, 1. Então, quando x é 1, x não aparece aqui, né? Então, isso vai ser menos cosseno de pi. Quanto é cosseno de pi? Cosseno de pi é menos 1. Por menos 1, por menos dá 1. Agora, a derivada parcial com respeito a y. Então, aqui, vamos ficar esse 1 de sum, né? Menos esse x vai fazer o papel de uma constante, né? E observem que aqui a gente tem o produto de duas funções de y, né? Temos y por cosseno de pi y. Bom, então vamos fazer. Vai ser y vezes a derivada de cosseno, né? A derivada de cosseno a gente sabe que é menos seno por pi y. Vezes a derivada interna. A derivada interna é pi. Bom, mais a segunda função, que é cosseno de pi y, vezes a derivada primeira. A derivada primeira é 1. Né? Então, fica dessa forma. Tá? E isso, se você reescreve, isso você pode reescrever. Esse pi sai, menos por menos dá mais. Então, pi xy por seno de pi y. E esse menos com isso aqui, então vai ficar menos x, né? Por cosseno de pi y. Bom?
Tá? Então, agora, quem que vai ser a derivada parcial avaliada no ponto 1, 1, né? Era o ponto 1, 1 que a gente está trabalhando. É isso. Então, isso vai ser aqui, π, né? Seno de π, menos 1 vezes, deixar assim, cosseno de π. Tá? Então, calculamos quanto dá. Seno de π, a gente sabe que é zero, né? Zero, aqui temos cosseno de π por menos, então dá 1. Bom, pronto, então o que vai ser nossa aproximação linear? Vamos escrever de vez assim. F de xy, que é nossa função, é aproximadamente o plano tangente. Quem que é o plano tangente? Então, aqui lembramos que vai ser zero, né? Aqui Z0, esquecemos de calcular, né? C0, lembremos que é F avaliado em X0 e Y0, né? Então, aqui isso vai dar, então vai dar 1 menos 1 por cosseno de π, né? Então, isso vai dar 2. Tá? Isso aqui é Z0, lembramos disso. Pronto. Então, isso é aproximadamente com o plano tangente. O plano tangente, o que vai ser? Então, vai ser C0, que a gente viu que é 2, mais a derivada parcial com respeito a x, que a gente viu que é 1, vezes x menos x0, que é 1. Mais a derivada parcial com respeito a y, que é 1, vezes y menos y0. Y0 a gente viu que também é 1. Então, observem que esse plano tangente aqui, na verdade, vou escrever aqui melhor, x mais y. Observem que esse aqui é o plano tangente do exercício anterior, né? Só que agora ele vai estar próximo nesse ponto, 1, 1. Então, quando a gente está próximo do ponto 1, 1, a gente pode utilizar esse plano tangente para aproximar os valores dessa função. Então, observem que aqui o ponto 1,02 está próximo de 1, né? E o ponto 0,97 está próximo de 1 também, né? Então, a gente pode fazer essa aproximação, porque estamos pertinho de... É isso. Então, vamos aqui fazer. Então, F de 0, o que é? 1,02,096, né? É aproximadamente fazer a soma desses dois números. Então, isso é 1,02 mais 0,97. Né? Observem que isso é 1,99. É isso, né? E quanto é que dava o número, um número que está aproximado aí? Lembrem que se a gente faz f de 1, 1, que hoje esse número está próximo, é 2, né? Isso está aproximado a 2, né? Mais ou menos 2. Tá bom? Perguntas até aqui? Então, essas são as aproximações lineares. Isso é simplesmente calcular o plano tangente daquela função, né, e ver o que está acontecendo pertinho desse ponto, onde a gente encontrou o plano tangente. Né? Aqui lembramos que o ponto P, onde a gente encontrou o plano tangente, é 1, 1, vírgula, aqui C0, que vai ser 2, tá? Bom, então vamos continuar. Pronto. Então, lembremos que todos esses exercícios que a gente tem feito, todas as derivadas parciais foram funções contínuas, né? Sempre foram funções contínuas. Ah, exceto esse aqui, né? Aqui teríamos problemas. Mas observem que aqui, quando a gente avaliou, nunca tivemos problema no ponto, né? Porque 3 e 1 aqui, nesse caso, é diferente de 0, né? Então, essa função, derivada parcial, era contínua nesse ponto 3 e 1. Mas o que acontece se as derivadas parciais não são contínuas? Né? Observem, temos aqui esse exemplo. Temos essa função, f de x, y. Né? A gente já trabalhou na semana anterior, acho, essa função, né? Então, primeiro vamos mostrar que ela possui
derivadas parciais no ponto 0, 0. Tá? E temos que explicar depois por que elas não são contínuas. Tá? Então, vamos fazer isso. Então, primeiro, parte A. Página 9. Deixa eu ver aqui. O que eu fiz? Isso aqui. Pronto. Então, para graficar as derivadas parciais, né, nesse ponto 0, 0 e 0, 0, eu sei, né, ou a gente estaria tentado de calcular as derivadas parciais de vez, né, e depois avaliar no ponto 0, 0. Mas é bem mais fácil calcular essas derivadas parciais, como a gente fez na aula anterior, utilizando a definição, né, que é a definição com esse limite. Isso aqui, né? Lembremos que, como a gente está com a derivada parcial com respeito a x, temos que variar a coordenada x. Ou seja, aqui vai ser 0 mais h, né? Ou seja, h, vírgula 0, que é o ponto quando y é 0. Menos f de 0, 0. E aqui, h, né? Pronto, observem que f de 0, 0 né, é 0. Que quando x e y é 0, isso vai ser 0, 0, né? E aqui, observem o que acontece quando y é 0. Se y é 0, tudo isso é 0, né? Então, isso vai ser o limite, quando h vai para 0, de 0 sobre h quadrado, na verdade. Isso vai dar 0, né? Então, observem, a derivada parcial com respeito a x no ponto 0, 0 existe e tem valor 0. Bom, agora, se a gente faz os cálculos para a derivada parcial com respeito a x, o que vamos obter? Isso aqui era 0, né? Esse aqui vai ser 0 também, e aqui a gente vai obter a mesma coisa. O limite, quando h vai para 0, 0 sobre h0. E isso vai ser 0. Né? Então, a gente já fez a parte A. Mostra que essas derivadas parciais existem. Bom? Então, isso que quer dizer? E se a gente tem essas duas derivadas, quem que seria o plano tangente nesse ponto? Então, vamos escrever aqui um candidato ao plano tangente, né? Então, seria C0. Quem que vai ser C0? Avaliar a função no ponto x0, né? Lembre que aqui esse ponto é x0, y0. E C0, quem que vai ser? 0, né? Porque essa função avaliada no ponto 0, 0 vai dar 0. Né? Então, C0 vai ser 0, né? Mais a derivada parcial, que é 0, mais a outra derivada parcial, né? Então, o plano tangente vai ser quem? C igual a 0. Esse seria o candidato para plano tangente, né? Então, vamos fazer o gráfico dessa função. Opa. Pronto. Então, aqui vamos já tirar aqui. Então, vai ser xy, né? Sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. A gente... Vou recarregar a página. O que eu quero mostrar com esse exemplo é que nem sempre a gente pode achar plano tangente, mesmo assim que as derivadas parciais existam, né? Então, lembremos que nesse exemplo a gente acabou de fazer o quê? Demonstrar que as derivadas parciais existem mesmo, num ponto 0, 0, né? Então, observem, esse aqui é o gráfico dessa função. Não sei se vocês lembram que na semana passada a gente fez, na semana anterior, né?
esse exemplo. Lembrem que a gente mostrou que por caminhos, um limite, quando íamos para zero, dava zero. Né? A gente, por essa linha vermelha, a gente chegou e dava zero. E se a gente fazia, quando x era igual a y, a gente observou que esse limite era 1/2. Lembram disso? Bom, então essa aqui vai ser nossa superfície. E quem que era o plano tangente, entre aspas, né? O plano tangente, então, teria coordenadas, desculpa, equação z igual a 0. Observem esse plano aqui. Ele não é tangente, né? Vou dar outra cor para aquele plano. Vou dar esse vermelho. Isso. Então, observem esse plano vermelho. Né? Ele não é tangente. Por quê? Porque, observem, em zero, a gente poderia ter o valor 1/2. Ou 0. Né? Ele não é tangente. Então, essa função não possui plano tangente. Opa, desculpa. Tá? Essa função não possui plano tangente, mas observem que as derivadas parciais existem. Né? Então, vamos a obter que uma condição para que aquele plano tangente exista é que as derivadas parciais sejam contínuas. Tá? Vamos mostrar aqui que essas derivadas parciais, de fato, não são contínuas. Então, vamos fazer as contas. Então, a parte B. Bom, então, a gente tem que fazer os cálculos, tá? Então, vamos a fazer, agora sim, vamos a calcular de vez as derivadas, então vou escrever assim. Se xy é diferente de 0, 0, né? Então, a derivada parcial com respeito a x, né, para esses pontos que são diferentes de 0, 0, quem que vai ser? Então, esse aqui, né? Lembremos que isso aqui é um quociente, eu estou utilizando a regra do quociente, isso vai ser o denominador vezes a derivada do numerador, com respeito a x, ou seja, y, né? Menos a que está em cima, vezes a derivada da que está embaixo, que é 2x, né? Sobre x quadrado mais y quadrado, tudo ao quadrado, né? Isso, se vocês calculam, né? Isso vai dar, na verdade, aqui, observem que aqui a gente pode deixar em evidência um y. Bom, aqui então vamos a ficar com x quadrado mais y quadrado. Bom, e aqui menos 2x quadrado. Sobre aquilo que a gente tinha feito. X quadrado mais y quadrado, tudo ao quadrado. Bom? E a gente calcula, observem aqui, menos 2x quadrado, e aqui temos x quadrado, então isso vai ser y vezes y quadrado menos x quadrado. X quadrado mais y quadrado, isso. Pronto. Esse aqui, então, vai ser a derivada parcial com respeito a x de nossa função. C, Ctrl B. Vamos colocar por aqui. Isso. Vou deixar assim, tá? Pronto. Então, essa é a derivada parcial com respeito a x. Bom, perguntar para vocês, quem que é a derivada parcial dessa função com respeito a y? Já que a gente calculou a derivada com respeito a x, observem o que acontece se trocamos x por y. Vai ficar a mesma função, né? Então, a derivada parcial com respeito a y vai ser a mesma derivada parcial com respeito a x, só que trocando de papéis, né? Trocando y por x. Esse é um truque para calcular derivadas parciais bem mais rápido. Desde que vocês observem aquele comportamento simétrico, né? Se vocês trocam x por y e obtêm a mesma função, ou uma função parecida, né?
Aí você já pode deduzir quem que vai ser a derivada parcial com respeito àquela outra variável, né? Então, vai ser isso aqui mesmo, só que trocando y por x. Aqui vai ser x quadrado menos y quadrado. E embaixo, né? Observem que vai ficar igual. Tá claro? Então, essas são as derivadas parciais com respeito a x, né? Só que elas têm problemas em 0, 0. Agora, a pergunta é: como mostramos que elas são contínuas? Temos que mostrar isso aqui. Ou, como demonstramos que não são contínuas? Temos que verificar se esse limite aqui é mantido. Então, essa aqui é a pergunta. Isso aqui acontece? Ou equivalentemente? O limite quando x, y, y0, né? Df x em x, y é igual a 0. Por que a 0? Porque a gente viu que as derivadas parciais existem, né? A gente viu que esse valor aqui, de fato, é 0, né? Será que isso aqui acontece? Se isso acontece, então as derivadas parciais são contínuas. Essa derivada parcial é contínua. Tá? Então, vamos ver. Observem aqui, então, a gente vai calcular, na verdade, esse limite. O limite, quando x e y vai para 0, 0, né? Dessa função, dessa derivada parcial, né? Lembramos que a derivada parcial com respeito a x era y quadrado menos x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, tudo ao quadrado, né? Pronto? Será que existe esse limite? Observem aqui o que acontece se x é igual a y. Ou seja, se a gente vem pelo caminho dado por y igual a x, ou x igual a y, que é a mesma coisa. Se x é igual a y, isso aqui se anula, né? Então, aquele limite... Vou escrever aqui, né? f de x, x, y... Ah, na verdade é assim. Escrevi errado. Como x é igual a y, então aqui a gente escreve x e x, né? E aqui vamos obter 0, né? f de x em x. Isso vai ser 0, né? Se x é igual a y, isso aqui se anula. Então, esse limite vai dar 0. Tá bom? Mas o que acontece se a gente faz outro caminho? Quando x é 0. Observem. Então, se x é 0, a gente obtém o seguinte. Limite, quando 0y vai para 0, 0, né? Da função. Quem que vai ser essa função quando x é 0? Se x é 0, então aqui em cima a gente obtém y ao cubo sobre x é 0, né? Y elevado, né? Y está quadrado, né? E a quadrado vai ficar 4. Ou seja, isso na verdade vai ser 1 sobre y, né? E o que acontece se a y vai para 0? Isso dá infinito. Se por um lado deu 0, por outro lado deu infinito. Então, esse limite aqui não existe. Portanto, essa derivada parcial, né, não é contínua em 0, 0. Tá bom? Agora, o que acontece com a outra derivada parcial? A gente pode fazer o mesmo, só que com a derivada parcial com respeito a y. Né? Fica como exercício verificar, mas por causa da simetria, é bem fácil ver que podemos utilizar as mesmas hipóteses, né? A mesma estratégia. A gente pensa primeiro quando x é igual a y e depois quando
y é zero. Para esse caso, da derivada parcial com respeito a x. Né? Isso aqui não existe. Tá? Verificar. Que é bem fácil. Que é bem como a gente tem feito. Então, portanto, a derivada parcial com respeito a y, né, não é contínua no ponto 0, 0. Tá? Tá bom? Então, observem que essa função possui derivadas parciais. E por ser derivadas parciais, né, isso não garante que o plano tangente exista. Tá? Por quê? Porque as derivadas parciais têm que ser contínuas. Tá bom? Perguntas? Professor, assim, Sim. eu não entendi muito bem esse exercício. Sim. Então, O que você tentou? Então, o que a gente tem feito nos exercícios anteriores? Estávamos achando planos tangentes, né? Ou aproximações. Isso que estavam fazendo nos exercícios anteriores, né? Nesses exercícios, a gente sempre achou o plano tangente. Mas nem sempre podemos calcular o plano tangente, mesmo que a gente possa achar derivadas parciais. Então, nesse exercício, eu queria mostrar para vocês que essa função possui derivadas parciais, mas não possui plano tangente. Tá? Como que era a equação do plano tangente? A equação do plano tangente dependia muito das derivadas parciais naquele ponto, né? Observem. Né? Essa função aqui possui essas duas derivadas parciais. Então, o plano tangente, entre aspas, dessa função no ponto 0, 0, quem que seria? Seria esse aqui, né? 0, 0, 0, ou seja, z igual a 0. Esse que seria, entre aspas, o candidato a ser plano tangente, né? Mas a gente viu lá, né? Observem aqui, temos essa superfície, e em vermelho está quem? O plano tangente, que seria, né? Entre aspas, o plano tangente. Mas observem que não é tangente no ponto 0, 0. Né? Então, essa função não possui plano tangente no ponto 0, 0. Né? Então, qual que é a hipótese para que exista o plano tangente? Então, uma dessas hipóteses vai ser que as derivadas parciais têm que ser contínuas naquele ponto. Então, aqui eu queria mostrar também para vocês que essas derivadas parciais não são contínuas no ponto 0, 0. Mesmo que elas existam no ponto 0, 0. Então, observem aqui, a gente calculou a derivada parcial com respeito a x em 0, 0 e a gente encontrou que era 0. Mesma coisa para a derivada parcial com respeito a y em 0, 0. Então, essas derivadas parciais existem. Agora, será que as derivadas parciais são contínuas? Não. A gente já viu aqui, calculamos, né? E para mostrar que elas são contínuas em 0, 0, então a gente tem que fazer esse limite, né? Se esse limite é mantido, então essa função aqui é contínua. Mas a gente viu que se a gente vai pelo caminho x igual a y, esse limite por um lado é 0. E se a gente pensa em x igual a 0, esse limite dá infinito. Então, a gente obteve dois valores diferentes, né? 0 é infinito, portanto, esse limite aqui não existe. E esse limite aqui, quem que é? Esse limite aqui, na verdade, é esse aqui. Né? Ou seja, não existe. Ou seja, isso aqui não é verdade. Ou seja, f de x, a derivada parcial com respeito a x, não é contínua em 0, 0. Tá? Mesma coisa para a derivada parcial com respeito a y. Ela não é contínua em 0, 0. Porque não existe. Tá? Então, em resumo, essa função não possui plano tangente, mesmo que tenha derivadas parciais. Qual que é o problema? Essas derivadas parciais não são contínuas nesse ponto. Tá? Professor, e elas não são contínuas porque você provou que um ponto ela
a derivada parcial era zero, só que vindo por outro caminho, ela era infinita, então ela não é contínua, porque os valores não eram iguais, né? Os limites, dependendo dos caminhos, não eram iguais. É verdade. É isso exatamente, né? Lembremos como que era a definição de continuidade. Né? A definição de continuidade é aquele limite, né? Temos uma função de duas variáveis e a gente faz o limite num pontinho, né? O ponto AB. Quando essa função é contínua em AB, quando vocês calculam esse limite e obtêm que esse limite, na verdade, é avaliar f no ponto AB, né? Vocês podem também obter que essa função esteja definida, né? Se vocês calculam esse limite e acham que é ele, e vocês podem também achar exemplos onde esse ele seja diferente de AB. Nesse caso, a função não é contínua. Esse aqui é contínua. E esse aqui não é contínuo. Isso aqui é o que vocês têm que verificar quando perguntem quando uma função é contínua. Quando esse limite aqui existe, né? Obviamente. Se vocês calculam e dão um número que é diferente a f de AB, então ela não é contínua. Isso ou se esse limite não existe. Tá? Então, aqui, nesse caso, a gente mostrou que essa derivada parcial com respeito a x, né, não existe. E ela tem que ser igual a quem? A esse valor. Observem que aqui AB vai ser 0, 0. Se isso acontecia, então ela era contínua, mas a gente viu que esse limite não existe, portanto, ela não é contínua. Bom? Tá. Então, Professor, sim, pergunta. por que aí na letra A você pode substituir f de 00 por 0, sendo que vai dar a divisão por 0? Na letra A, como que é? Você fez, para provar a existência das derivadas parciais, você fez f de, por exemplo, de x, por exemplo, f de h0 menos f de 00. Mas por que você pode simplesmente cortar f de 00, sendo que dá uma divisão por 0? Observem como está definida essa função. Ah, tá, em 00 ela é obrigatoriamente 0. Tá. Tá? É por isso. Beleza. Tá? Observem aqui, né? Uma coisa é definir essa função assim, desse jeito, e outra coisa é definir essa função assim. Né? Se vocês definem essa função dessa forma, ela não está definida onde? Em 0, 0, né? Ela não está definida em 0, 0. Mas, se vocês definem ela dessa forma, com esse valor, e vai a dar um valor 0, né? Então, ela está definida em 0, 0. Tá? Ou seja, quando x, y é diferente de 0, 0, é essa função. Quando x, y é 0, então vocês vão dar o valor de 0. Tá? É diferente definir dessa forma e dessa outra forma. Tá? Ou seja, aqui, lembrem que aqui é como se vocês estivessem num buraco no ponto 0, 0, né? Aqui o que estamos fazendo? Estamos colocando um valor naquele buraco. Entendeu? Mais perguntas? Bom. Então vamos continuar. Bom? Tá, pronto. Então vamos agora dar uma definição de quando existe o plano tangente. Então, essa definição é dada pela diferenciabilidade de uma função. Então, uma função f é diferenciável no ponto x0, y0, né? Só se existe o plano tangente, como ou seja, se existem as derivadas parciais, tá? E além disso, se mantém esse limite aqui. Observem que aqui a gente se está aproximando, essa é a superfície, né? E esse é o plano tangente, né? Observem que aqui a gente está dividindo por essa raiz. Quem que é essa raiz aqui?
Essa é a distância que temos do ponto x, y, ao ponto x0, y0. Tá? Esse limite nos diz que a diferença entre esse plano tangente e essa superfície vai, ou seja, decresce mais rápido do que a distância entre o ponto xy e x0, y0. Tá? Então, vamos... tá. Lembrando do que a gente tinha feito, né? Tínhamos a superfície e aquele plano tangente. A gente fazia um zoom, né? Então, a diferença ou a distância entre a superfície e o plano tangente ficavam cada vez mais próximos, né? Ou seja, essa diferença entre eles ia ser zero, né? Então, essa aqui vai ser a definição de diferenciabilidade. Qual que é essa definição? Cada vez que vocês façam zoom para aquele ponto, essa diferença fica cada vez menor. E ela vai mais rápido do que a distância entre esses dois pontos. Tá Professor, bom? Sim, pergunta. o que é essa variável t aí? Esse aqui? Tx é uma função? Tá. Não, lá em cima. Onde? Isso, tem um t bem grande aí. Esse T? Ah, tá. É. Eu tinha É relacionado. esse aqui. O plano tangente. Esse T é Ah, o plano tangente. Ah, plano tangente. Ah, bom. Tá? É para não botar esse negócio gigantesco, aí botou aqui, né? Claro, sim. Fica bem grande, né? Esse aqui é o plano, né? Esse é o plano tangente. Tá? Então, uma função é diferenciável valeu. no ponto x0, y0, se só existe um plano de equação, né? Esse é o plano tangente. Ou seja, no exemplo anterior, a gente viu que a gente pode encontrar aquele plano, né? Mas, se a gente faz, né, esse limite, e é diferente de zero, então essa função não possui plano tangente, mesmo que a gente encontre as derivadas parciais, tá? Bom, então, uma função é diferenciável se existe o plano tangente, e, além disso, essa limite aqui, que vocês calculam, tem que ser zero. Observem que aqui t, como é igual a essa equação aqui, a gente pode reescrever esse t aqui embaixo. Tá? E aqui a gente reescreve o seguinte, esse delta de x, tá? Vai ser x menos x0. E esse delta de y vai ser y menos x0. Tá? A diferença entre x e o pontinho x0, esqueci aqui, é y0. Tá? Então, a gente simplesmente aqui substitui, né? Isso aqui vai ser delta, apareceu aqui, né? Ou seja, menos t, né? Então, esse aqui vai ser esse aqui, menos L com delta de x, menos L com delta de y, né? Sobre esse delta quadrado e esse outro delta ao quadrado, tá? Então, se vocês fazem esse limite, tá? Então, isso tem que ser zero. Aqui, observem que quando delta de x, y e delta de y vão para 0, 0. Ou seja, quando x vai para x0, quando y vai para y0. Aqui, simplesmente, estamos fazendo uma mudança de variáveis, tá? Então, quando vocês tenham esse limite e seja 0, então, essa função a gente diz que é diferenciável, tá? Tem outras formas de saber quando uma função é diferenciável. Temos esses resultados aqui. Tem esse teorema. Se uma função é diferenciável, então ela é contínua. Tá? O antirrecíproco dessa afirmação, qual que é? Se ela não é contínua, então ela não é diferenciável, né? Você vê aqui. Isso que quer dizer? F diferenciável então F contínua, né? Isso é equivalente a dizer F não é contínua, então F não é diferenciável. Tá? Tá claro?
Então, esse primeiro teorema diz, se a função é diferenciável, então ela é contínua. Então, se vocês acham uma função que não seja contínua, aí já vocês sabem que ela não é diferenciável. Tá? Então, observem naquele exemplo anterior, nesse aqui, que a gente trabalhou. Essa função é contínua em 0, 0? Se vocês lembram, a gente, né, nas aulas anteriores, fez que essa função, o limite, quando x, y vai para 0, 0, não existe. Ela não é contínua. E se ela não é contínua, isso o que quer dizer? Não, é diferenciável, né? Tá certo? Então, se não é diferenciável, então, obviamente, o plano tangente não existe. Tá? Como a gente viu, que ela não tem plano tangente. Mesmo que ela tenha derivadas parciais, né? Então, esse é um dos primeiros resultados, para saber quando uma função não é diferenciável. Se não é contínua, então não é diferenciável. Tá? Agora temos esse outro teorema. Se as derivadas parciais existem, né? No pontinho x0 e y0, e se elas são contínuas, então essa função é diferenciável, ou seja, existe o plano tangente e, além disso, esse limite, né? Esse limite feio existe e é 0. Tá? E agora temos esse outro teorema. Se a função é diferenciável no ponto x0, y0, ou seja, se existe o plano tangente e aquele limite é mantido, né? Então, esse vetor aqui, né, é um vetor normal ao gráfico f de x, y em x0, y0. Vamos ver os exemplos anteriores. Quais que eram os vetores normais? Então, a gente começou, foi aqui, né? A gente achou esse aqui. Quem que era o vetor normal a esse plano aqui? Vocês lembram como que a gente calculava o vetor normal? Lembrem que para fazer isso, a gente fazia o seguinte. Igualar tudo a 0, exatamente, né? Opa. Igualar tudo a 0, ou seja, aqui menos z, né? E aqui, vamos já deixar isso para o outro lado. 4x mais 2y. Tá, isso. E aqui mais, menos c, né? E aqui ficamos com 3, né? Não, na verdade, não igualar a 0, deixar tudo de um lado, né? E as constantes deixar do outro lado. E a gente se foca nessas variáveis. E vamos a focar, né, nos coeficientes. Então, o vetor normal aqui, quem que era? Esse vetor. Esse plano, desculpa, era 4, 2, menos 1. Esse vai ser, então, o vetor normal. Observem que aqui 4, quem que era? 4, nesse exemplo, era a derivada parcial, né, com respeito a x. 2 era a derivada parcial com respeito a y, né? E menos 1, que é o que está aqui. Né? Outro exemplo, mesma coisa. A gente encontrou que o plano era esse aqui, né? Então, aqui é a mesma coisa. Lembremos que se vocês têm a equação de um plano, quem que era o vetor normal? Então, vocês tinham que deixar tudo. De novo. Aqui, como não temos constante, então, ficamos com x mais 4y e aqui menos z, né? Então, o vetor normal ia ser 1, 4, menos 1. Né? Então, aqui temos. Esse aqui é a derivada parcial com respeito a x. Né? 1. Esse aqui é a derivada parcial com respeito a y. Né? E menos 1. Né? Mesma coisa aqui para esse exemplo. Para esse aqui, né? De novo, aqui isso vai ser c igual, né? Então, aqui esse menos 1 passa para o outro lado, vai ser igual x menos 2y, né? Menos c. Então, o que vai ser o vetor normal? Vai ser 1 menos 2 menos 1. Né? Você vê que 1 é a derivada parcial com respeito a x avaliada no ponto, e menos 2 é a derivada parcial de z com respeito a y no ponto. E, por último, menos 1. Tá? Então, essa é a forma de achar o vetor normal.
Na verdade, vocês deveis, né? Sabem quem que vai ser o vetor normal. Calcular a derivada parcial com respeito a x, avaliada no ponto, a derivada parcial com respeito a y, avaliada no ponto, e menos 1. E esse vai ser o vetor normal. Tá? Perguntas? Tá? Então, esses são os resultados, né, que vêm dessa definição de diferenciabilidade. Tá bom? Tá, então vamos aqui. Vamos fazer esse exemplo aqui. Deixa eu ver. Vou mostrar. Sim. Tá, observem aqui que essa função, né? Um exemplo também. Esse limite aqui pode existir. Tá? Pode ser que seja zero, mas pode acontecer que a função não seja diferenciável. Ou seja, tá, melhor. Essa função aqui, esse exemplo a gente já fez, né? Não é diferenciável. Né? Dado que, na verdade, é diferenciável M00, dado que não é contínua M00. Tá? Tá? A gente já tinha falado isso. Bom? Tá. Pronto. Agora, vamos já fazer um exemplo de uma função que é diferenciável no ponto 00, tá? E que não é de classe C1, perto de 00. O que seja uma função de classe C1? Uma função de classe C1 é uma função que possui derivadas parciais e são contínuas. Tá? Observem aqui. Temos que se a função possui derivadas parciais contínuas, então a função é diferenciável, né? Pode acontecer que a função seja diferenciável, mas as derivadas parciais não sejam contínuas. Sim, tá claro? Isso quer dizer. Opa. Isso quer dizer, f de x e f de y, né? Contínuas. Então, a função é diferenciável, né? Será que acontece o contrário? F é diferenciável, então elas são contínuas. Será que acontece isso aqui? Observem, se elas são contínuas, então f é diferenciável. Tá? Agora, se vocês têm uma função que seja diferenciável, será que as derivadas parciais são contínuas? Então, vamos ver um exemplo. Isso aqui é verdade, isso aqui. Se são contínuas, então é diferenciável. Agora, se a função é diferenciável, então elas são contínuas? Não. Isso é falso. Vamos ver um exemplo. Esse exemplo é esse aqui. Tá? Vamos mostrar que essa função aqui, de fato, é diferenciável, mas as derivadas parciais não são contínuas. Tá? Então, vamos fazer isso. Então, primeiro, se a gente mostra que ela é contínua, tudo bem. Ela tem chance de ser diferenciável, né? Então, vamos mostrar. Será que a primeira coisa? Será que f é contínua em 00? A primeira pergunta. F é contínua em 00? Então, vamos fazer isso. Tá? Então, para mostrar que ela é contínua em 00, o que temos que fazer? Então, temos que calcular, né, esse limite.
aqui vai ser f de x, y, que vai ser dada por isso, né? Vai para 0, 0. Aqui vamos a escrever, né? Observem que quando a gente calcula esse limite, x, y é diferente de 0, 0, né? Como é diferente, então a gente está com que f de x, y vai ser essa parte daqui de cima, né? Então ficamos com isso aqui. Pronto. Isso tem que ser quanto para que ela seja contínua? Tem que ser ela avaliada em 0, 0. Se a gente avaliar ela em 0, 0, dá 0, né? Será que isso aqui é verdade? Se a gente mostrar que isso é verdade, então essa função é contínua, tá? Então vamos ver o que acontece. Observamos uma coisa. Apliquemos valor absoluto a essa função. Vai ser x quadrado. Não, melhor não. Valor absoluto não. Vamos fazer o seguinte. A gente sabe que temos esse valor aqui, né? Seno de 1 sobre x quadrado mais y quadrado. A função seno, a gente sabe que ela é limitada por 1 por em cima e limitada por menos 1 por embaixo, né? Seno, sempre o máximo valor que toma é 1 e o mínimo valor que toma é menos 1. Né? A gente já sabe isso. Agora vamos multiplicar ambos os lados por x quadrado mais y quadrado. Esse valor aqui é positivo, né? Então isso vai dar menos x quadrado mais y quadrado menor ou igual que x quadrado mais y quadrado por seno de 1 sobre x quadrado mais y quadrado. Menor ou igual que x quadrado mais y quadrado, né? A gente multiplicou por ambos os lados. Pronto. Agora, o que acontece se a gente faz o limite quando x e y vai para 0? Por um lado, né? Isso aqui vai para onde? Observem que isso aqui é um polinômio, então uma função contínua, né? Então, se é uma função contínua, ela vai para seu valor, quando x e y vai para 0, x e y vai para 0, 0, isso vai para 0, né? E se aqui também vai para 0, um polinômio, mesma coisa. Portanto, isso aqui vai para 0, né? Pelo teorema do confronto. Tá claro? Então, esse limite aqui é 0 mesmo. Isso é verdade. Ou seja, essa função é contínua. Tá? Pronto. Por que a gente mostrou que ela é contínua? Porque se ela não fosse contínua, então a gente já de vez parou, né? E não precisa mostrar que ela é diferenciável, porque se não é contínua, não é diferenciável, né? Mas a gente mostrou que é contínua, então ela tem chance de ser diferenciável, tá? Agora vamos a calcular, né? Será que ela tem derivadas parciais no ponto 0, 0? Essa é a segunda parte. Vamos aqui calcular. A função f tem derivadas parciais? Por que em 0, 0? Porque a gente, né, está querendo mostrar que ela é diferenciável em 0, 0, tá? Então, será que ela tem derivadas parciais em 0, 0? Então, a gente faz de novo, o que tínhamos feito com aquela outra função, calcular e aquele limite. Observem que se a gente calcula, né, quando é 0, a derivada parcial não vai estar definida. Então, aqui, calculamos. Desculpa, aqui era h, né? Que é uma derivada de fx, né? Desculpa, aqui é de f. Isso. mh, 0, menos f em 0, 0, sobre h, né? Aqui f de 0, 0 é quanto? É 0, né? Porque quando x, y é 0, ela é 0. Bom? Isso aqui é 0. Tá? Então, f de h0. F de h0, observem que aqui, né? Quando y é 0, vamos a ficar com x quadrado vezes seno de 1 sobre x quadrado, né? Só que aqui estamos avaliando mh. Então, isso vai ser o limite quando h vai para 0 de, tinha falado que era h quadrado, né? Por seno
de 1 sobre H sobre H. Isso é o quê? Esse H vai com um desses, né? E ficamos com esse aqui. Perguntar para vocês, quanto dá esse limite aqui? Alguém sabe? É indeterminado isso? Desculpa? É indeterminado porque é 0 vezes... Ah, não. É porque seno de infinito... Não sei. Tá. Aqui, né? Sempre acontece isso, né? Lembrem que, se importar o valor que vocês têm aqui, seno é uma função o quê? Limitada, né? Então, aqui, vocês podem utilizar o teorema de confronto do cálculo 1. Lembremos aqui, seno de 1 sobre H, ou seja, sem importar quem seja que esteja aqui dentro, isso vai estar limitado por 1. E por debaixo por menos 1. Né? Agora precisamos multiplicar por um H. Então vamos supor que H é positivo, tá? Então, multiplicamos por um H positivo. E vamos a ficar com menos H por um lado, né? Opa. H menor ou igual que H. Lembrem, seno é uma função limitada por menos 1 e 1. Multiplicamos por um valor positivo, aqui supondo que H é positivo, né? Tá? E observem aqui. Temos isso aqui. O que acontece se a gente faz H para 0? Por um lado vai dar 0, por outro lado vai dar 0. Então, esse para onde vai? Para 0, né? Isso por causa do teorema de confronto. Tá? Então, esse limite aqui é 0. Lembrem que quando vocês tenham, de um lado, uma função contínua e outra parte, uma função que vai para 0, então, tudo isso vai para 0. Tá? Pronto, então, quanto que dá essa derivada parcial? Dá 0, né? Então, ela tem derivada parcial em x, avaliada em 0, 0, e dá 0, né? Agora, se a gente faz o mesmo valor para a derivada parcial com respeito a y, né? Vocês vão ver que isso é o mesmo limite. O limite, quando h vai para 0, de h por seno de 1 sobre h é o mesmo. Isso vai dar 0. Portanto, a derivada parcial com respeito a y vai dar 0. Tá? Então, a ver aqui, tem derivadas parciais em 0, 0? Sim. Tá? Agora, será que ela pronto, tem derivadas parciais, né? Agora, será que ela é diferenciável? A função, essa aqui. Então, vou fazer aqui. Aqui, né? F é diferenciável? Tá? Então, vamos já calcular aquele limite feio, né? Vamos lá. Então, a gente já tem os valores das derivadas parciais e do valor, né? No ponto x0, que é 0, y0, y0, né? Vamos levar isso para lá. Para não esquecer esse limite, né? Tá aqui. Então, temos que ver que se verifica esse limite, tá? Então, observem, a gente vai calcular o limite quando ΔX, ΔY vai para o ponto 0, 0, né? Para 0, 0, na verdade. De F, aqui lembrem que x0 é 0, né? Então, isso aqui vai ser delta de x. Y0 vai ser 0, né? Então, isso aqui vai ser delta de y. Bom? Aqui, F de 0, 0, né? Isso aqui era 0, né? Vou escrever aqui 0, 0, porque a gente está com esses valores que são 0, né? A gente viu que esse valor aqui é 4.
é zero, né? F em 0, 0 era zero. A derivada parcial com respeito a x, a gente viu que coloquei onde não era, né? Então, deixa aqui. O que foi? Tá, melhor de novo. Levar isso, limite, para lá. Coloquei onde não era. Era aqui, né? Pronto. Então, queremos ver que essa função é diferenciável, né? A gente já viu que ela possui derivadas parciais, né? E vamos ver que esse limite, na verdade, né, é mantido quando a gente tem aquela função. Então, lembremos que isso aqui é zero, né? Zero, os pontinhos são 0, 0, 0, né? E lembremos que esse valor aqui, quanto era? F em 0, 0 era 0, né? Esse aqui 0 e esse aqui era 0. Então, a gente, na verdade, vai ficar com esse limite aqui. Delta x, delta y, de f avaliado em delta x, delta y. Aqui os delta x, delta y, simplesmente vão ser, né? São outras variáveis, tá? E aqui embaixo vamos ficar com raiz de delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. Será que esse limite é zero? Bom, então, observem aqui, delta x e delta y eles são diferentes de 0 a 0. Então, essa função, lembremos que é esse aqui, né? Então, calculamos esse limite. Esse aqui, então, vai ser delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado por seno de 1 sobre delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. Né? Sobre, vou escrever aqui sobre, esse aqui, né? Raiz de delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. Tá? Opa. Quanto dá isso? Sabem que esse aqui, né? É esse mesmo, só que esse está com raiz. Então, isso, na verdade, vai ser igual. Então, aqui, para não escrever tanto. Esse aqui... ser o limite, né? Na verdade, de esse aqui, né? Observem que isso aqui está elevado a 1, isso está elevado a meio. Então, em cima vai ficar essa raiz vezes esse seno, né? Certo? Então, esse limite aqui é igual a esse aqui. Tá bom? Quanto dá esse limite? Observem aqui de novo. Essa aqui é uma função limitada, né? Portanto, esse vai para onde? Observem que essa aqui é uma função contínua, né? Em 0, 0. Portanto, ela vai para onde? Para 0, 0, né? Então, esse limite, utilizando as mesmas técnicas que temos utilizado do teorema de confronto, né? Usando que seno é limitado, isso vai dar 0. Então, em efeito, esse limite existe e é 0. Portanto, ela é diferenciável. Tá? Então, até aqui o que temos mostrado. Essa função é contínua, né? Possui derivadas parciais em 0, 0, né? E é diferenciável. Tá? Mas temos que mostrar que não é de classe C1. Lembremos que uma função é de classe C1 se f tem derivadas
parciais contínuas. Isso é que seja de classe C1, tá? É para não estar escrevendo, né? Que f tem derivadas parciais contínuas. A gente diz que é de classe C1, tá bom? Então, temos que mostrar o quê? Que as derivadas parciais não são contínuas. Para onde vai? Vou fazer aqui na outra página, tá? Agora, f não é de classe C1. Bom, então, para isso, a gente tem que calcular as derivadas parciais, tá bom? Então, eu vou ficar como exercício, vocês verificar que essa derivada parcial é, na verdade, eu tinha por aqui, isso, vai ser 2x por seno de 1 sobre x quadrado mais y quadrado, tá? Menos 2x por cosseno, mesma coisa, 1 sobre x quadrado mais y quadrado, é simplesmente, né, derivar com respeito a x, sobre x quadrado mais y quadrado. Tá bom? Então, é isso aqui, né? E então, quem que vai ser a derivada parcial com respeito a y? Observem essa função, essa aqui, né? O que acontece se a gente trocar x por y? Vai ser ela mesma, né? Então, a derivada parcial com respeito a y vai ser essa mesma aqui, só que trocando os papéis, né? X por y. Então, isso aqui vai ser 2y, seno de 1 sobre x quadrado mais y quadrado, menos, aqui está x, né? Então, vai ficar y, por cosseno, de 1 sobre x quadrado mais y quadrado, sobre x quadrado mais y quadrado. Tá? Então, mostrar que ela não é de classe C1 é mostrar que essas derivadas não são contínuas. Né? Aqui esqueci M0, 0, né? Então, ou seja, essas aqui não são contínuas em 0, 0. Então, o que a gente tem que mostrar? Que o limite quando xy vai para 0, 0, de f de xy, né? Isso aqui existe? Ou é zero, na verdade? Lembremos que a derivada parcial, né? Com respeito a x em 0, 0 é 0, né? Isso aqui é verdade? Então, vamos ver. O que acontece se a gente faz, né? Aqui nesse caso, né? A derivada parcial com respeito a x. Se a gente faz y igual a 0. Se a gente faz y igual a 0, então vamos obter o seguinte. Deixa eu ver aqui. Tá, pronto. Então, se y é 0, aqui nesse caso, então a gente vai ter que essa função, ou essa derivada parcial, vai ser 2x por seno, né? De 1 sobre x ao quadrado, menos 2x por cosseno de 1 sobre x ao quadrado, né? Tudo sobre x ao quadrado, né? Porque y é 0. Aqui, na verdade, é 0, né? Porque a gente está supondo que y é 0. Quanto dá esse limite? Observem aqui. Esse dá quanto? Esse dá 0, né? Porque essa função é limitada e x está indo para 0. Então, essa parte aqui é 0. Tá? Agora, essa outra parte. Tá, vamos aqui escrever, né? Essa vai para 0. Tudo bem. Aqui a gente vai ficar com que isso vai ser igual, né? Depois que já se limite, quando x0, né, vai para 0, 0, vai ser igual a menos 2 cosseno de 1 sobre x quadrado. Tudo sobre x, né? Esse x quadrado vai com esse aqui.
Observem. Será que esse limite existe? Essa função aqui é limitada. E se x vai para zero, para onde vai esse limite? Para menos infinito, né? Ou, na verdade, não existe. Portanto, isso aqui não é mantido, ou seja, a derivada parcial não é contínua. Tá? Fica como exercício para você verificar o outro limite para a derivada parcial com respeito a y. Bom, então vou aqui copiar. Então, que nesse caso vai ser com respeito a y. Lembremos que a derivada em 0, 0 dá 0, né? Isso aqui, não. Bom, vocês aqui fazem a mesma análise que temos feito até aqui. Tá bom? Então, o que temos feito? Temos mostrado que essa é uma função que é diferenciável, mas não, mas possui derivadas parciais que não são contínuas, né? Ou seja, temos o contrário desse teorema aqui, tá? Deixa eu ver. Esse teorema aqui, né? Se as derivadas parciais existem e são contínuas, então é diferenciável. Mas, se ela é diferenciável, isso não garante que as derivadas parciais sejam contínuas, né? Ou seja, se ela é diferenciável, então elas são contínuas? Não necessariamente. E esse aqui é um exemplo, tá? Perguntas? Você pode repetir isso, por favor, professor? Esse último slide com os teoremas. Esse aqui, pera. Esse aqui, né? Tá. É o anterior a esse. Ah, isso, esse daí, carregou agora para mim. Tá, qual é que é a pergunta? O senhor pode repetir, por favor, essa última fala que você teve sobre esse teorema 2 aí, por favor. Tá, então, a gente sabe, né? Se a gente tem uma função que possui derivadas parciais e elas são contínuas, isso quer dizer que essa função é diferenciável, tá? Agora, será que acontece o contrário? O que é o contrário? O contrário é, será que se a gente tem uma função que é diferenciável, então as derivadas parciais são contínuas? Ou seja, né, aqui a gente tem isso aqui. Derivadas parciais contínuas implica que f é diferenciável. O contrário disso é que, se f é diferenciável, então essas derivadas parciais são contínuas? Isso aqui é a pergunta. Não, isso é falso. Mas o teorema 1 ali não diz exatamente isso. Não, ela diz que se ela é diferenciável, então a função original é contínua. Uma coisa, tá? Uma coisa é a A função e outra coisa. outra coisa são as derivadas Isso, parciais. exatamente. Ah, tá. Tranquilo. Tá bom. Então, se a função é diferenciável, não necessariamente as derivadas parciais são contínuas. Exatamente, não Mas se necessariamente. as derivadas parciais são contínuas, a função obrigatoriamente é diferenciável. Isso, exatamente. É isso, tá? Beleza. Obrigadão, professor. Nada. Então, esse aqui é o exemplo, né? Pronto. Bom. Aqui, essa era outra página. Tá. Pronto. Agora, tudo que a gente tem estudado até aqui pode ser aplicado, né, a funções de 3 ou mais variáveis, tá? Lembramos que lá a gente tinha feito, né, aqueles planos tangentes, e aqueles planos tangentes a gente, né, definia uma função linear e observamos que podíamos aproximar essa função por meio daquele plano tangente, ou por meio dessa função linear, né? Aqui, quando a gente pensa em funções de 3 variáveis, podemos pensar no mesmo. Aproximar a função por meio de uma função linear, só que agora vamos a pensar em 3 variáveis. Como que vai ser esse, entre aspas, plano tangente lá em 3 dimensões?
vai ser aquele Z0, né? Nesse caso vai ser W0, porque agora temos 3 variáveis, né? Nesse caso aqui a gente vai pensar essa função dada por W igual a f de x, y, z, tá? E a partir, essa é a nossa superfície em onde? Em R4, né? Porque agora estamos com 3 variáveis. Mas aí a gente também pode achar uma função linear, né, com de 3 variáveis. Você vê que aqui temos uma variável, 2 e 3 variáveis. Você vê que ela é bem parecida ao plano tangente que a gente definiu. E esse plano aqui, né, essa função linear, nesse caso, pode aproximar o valor da nossa função, na medida que estamos bem próximos desse pontinho. Tá? Essa função aqui linear vai ser chamada aproximação linear da função f no ponto x0, y0, z0. Tá? Isso que a gente tem feito pode ser feito para funções de 3 ou mais variáveis. Tá? Isso por um lado, né, as aproximações lineares. Por outro lado, também podemos pensar em diferenciabilidade. Uma função f de 3 variáveis é diferenciável no ponto x0, y0, z0, se existem as derivadas parciais, né? Existem as derivadas parciais, e além disso, se mantém esse limite. Observe que aqui, né, agora a gente está com 3 variáveis. Então, estamos aqui com Δx, Δy, Δz, vão para 0, 0, 0. E agora estamos com 3 variáveis, né? Você vê que aqui agora, né, aparece esse Z0 mais ΔC, menos, aqui, né, esse W0, aquele valor, menos A, onde A é a derivada parcial, né, com respeito a X, B, a derivada parcial com respeito a Y, e Z vai ser a derivada parcial com respeito a Z. Tá? Sobre, observem aqui agora, aparece essa nova delta. Isso é para definir quando uma função é diferenciável, né, em 3 dimensões, ou em 3 variáveis, tá? E esses teoremas aqui são mantidos também, tá? Se uma função de 3 variáveis é diferenciável, então essa função de 3 variáveis vai ser contínua. Se as 3 derivadas parciais, f de x, f de y e f de c, nesse caso, né, existem no ponto x0, y0, z0, e são contínuas, então essa função é diferenciável em x0 e y0, tá? E também, não, esse acho que não entra, né? Que já seria mais difícil ver isso em R4, né? Então, esses dois são mantidos, tá bom? Tudo que temos feito também se pode fazer para funções de 3 ou mais variáveis, tá bom? Bom, pessoal, tem perguntas até aqui? Opa. Bom, pessoal, então vou deixar Bom, aqui de professor. gravar.